Foco assim,
Nós esta noite vamos falar sobre tolerância. Conversas com Jesus é o título principal da nossa palestra e vai ser inspirado num momento específico que vem reportado quer no Novo Testamento, quer mais tarde em episódios subsequentes, narrados pela psicografia de João Maio e por o Espírito Miramês, em que nós temos a oportunidade de aceder a conhecimento específico sobre o momento em que o Cristo aborda o tema da tolerância com o seu colégio de discípulos e que, perpetuado pela mediunidade, nos chega hoje um testemunho válido sobre aquilo que aconteceu. Ora, a nossa apresentação vai dividir-se em 5 momentos. Primeiro, perceber o momento em que nós podemos nos sustentar no Novo Testamento para encontrar, ou pelo menos para perceber o sentido do termo tolerância e de que forma é que esses momentos podem trazer-nos lições futuras através das reflexões da espiritualidade. E depois vamos perceber a distinção que Emmanuel faz entre a tolerância para com os outros e a tolerância para com o mundo, ou seja, para com o indivíduo e para com a sociedade em geral. São 2 casos específicos que decorrem das narrativas do Novo Testamento e que Emmanuel aproveita a oportunidade para nos dar diferentes orientações. Vamos a seguir abordar as reflexões do Espírito Hermann Stufo, que de alguma forma contemplam, conforme nós vamos perceber, um outro ângulo, uma vertente mais na área da psicologia, mas que acaba por complementar a mensagem inicial. E depois vamos perceber que boa parte destes conteúdos acabam por estar presentes precisamente no diálogo que Jesus terá tido com os seus apóstolos, especificamente com Filipe, uma vez que foi ele quem abordou o assunto. Bem, nós percebemos que, em sentido lato, tolerância é a capacidade de uma pessoa ou de um grupo social de aceitar outra pessoa ou outro grupo social que tem uma atitude diferente das que são a norma do seu próprio grupo. Portanto, é a nossa capacidade de sermos, no fundo, flexíveis e de não termos a necessidade de impor apenas as nossas orientações, a nossa forma de ver e de analisar, sem que isso prejudique o modo como os outros estão também a pensar, que pode ser tão correto quanto o nosso, apenas de um ponto de vista diferente. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós não encontramos o conceito de tolerância esmiuçado, mas temos uma passagem que acaba por ser particularmente interessante, conforme nós vamos ver no decorrer desta palestra, que é no capítulo 9 e 8, quando é abordado o duplo conceito de obediência e resignação. Diz-nos nessa mensagem que a doutrina de Jesus ensina ambos os conceitos como 2 virtudes companheiras da doçura, que são ambos os conceitos, ou ambas as virtudes ativas. É interessante este ponto de vista, ativas, é sublinhado a seguir. Não se pode nunca confundir a obediência com a negação da vontade e a resignação com a negação do sentimento. Percebe-se que, mais tarde, os espíritos esclarecem claramente: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. E que são forças ativas ambas, sendo que o que fazem é, no fundo, gerir o fardo que a revolta insensata nos deixou. Ou seja, fruto das nossas revoltas no pretérito, nós hoje temos essas consequências, mas cabe a cada um de nós ter a capacidade de mobilizar a sua vontade para sermos obedientes e resignados. É muito importante nós compreendermos a abrangência e a profundidade de cada uma destas palavras. O facto de serem forças ativas, naturalmente se percebe, é o contrário de ser passivo. Portanto, não se pode nunca confundir a resignação com a apatia, ou a obediência com o mero servilismo e a abdicação da nossa própria vontade. São forças ativas.
em que a criatura é chamada a consentir da sua razão ou do seu coração. Vamos perceber um pouco mais adiante como é que isto se pode aplicar. No Novo Testamento, são vários os momentos em que, sem, mais uma vez, fazer referência ao vocábulo específico da tolerância, essa lição acaba por ser passada pelo Cristo. Vamos aqui apenas referir-nos a dois, que são os suficientes. A primeira passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 45, quando Jesus disse: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ora, temos aqui, no fundo, uma proposta de comportamento para com aqueles que testam a nossa tolerância, se assim quisermos, ou aqueles que, de alguma forma, nos fazem perceber e refletir melhor a nossa incapacidade para sermos tolerantes, portanto, a nossa intolerância. Sublinhe-se que Jesus versa sobretudo esta passagem para aquilo que nesta palestra diz respeito, a forma como nós nos devemos comportar com aquilo que à época se designava pelo inimigo. Naturalmente, que nós terá inimigos, quanto muito temos pessoas que são carenciadas de amparo, de entendimento, e o nosso dever é o de ampará-los e de compreendê-los, conforme vamos ver. No fundo, de sermos tolerantes. Sobre isso mesmo que vamos falar esta noite. Ora, é precisamente em relação aos tais inimigos que Jesus diz que a nossa conduta não é odiar o inimigo, como a mensagem mosaica, mas antes fazer o bem aos que nos odeiam e àqueles que nos perseguem, orar por eles. Portanto, aqueles que não estão ainda aptos a receber uma boa ação de nossa parte, porque infelizmente há aqueles que, mesmo que nós nos aproximássemos deles com o melhor das intenções, provavelmente interpretariam de forma torpe qualquer proposta de reconciliação que nós propuséssemos. Ora, assim sendo, por esses não resta outra alternativa que não seja a oração. Mas em nenhum momento, o Cristo nos convida à apatia. Qualquer das propostas é uma proposta ativa. Ou optamos por orar, ou optamos por fazer o bem. Mas sempre optamos por fazer algo. Da tolerância para com os outros passa a tolerância para com o mundo de forma geral. E aí vamos ao capítulo 6, também no Evangelho de Mateus, versículos 31 a 34, quando é narrada a seguinte passagem. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso que o Cristo nos vem dizer é que não vale a pena nós nos inquietarmos por antecipação. Até porque nós nunca sabemos se de hoje para amanhã não chega uma ajuda que nós não estaríamos à espera. Por isso não vale a pena nós focarmos apenas no que pode ser pernicioso ou os obstáculos que vamos ter que gerir amanhã. Preparemos sim, mas sem que isso nos inquiete. Como vamos ver, é esse o sentido da mensagem. Não nos vamos demorar muito mais na análise do Novo Testamento, porque Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, na verdade falou por nós. E por isso nós vamos já, para analisar estas passagens, estas duas passagens que aqui são faladas. A primeira é quando Emmanuel, na obra Ceifa de Luz, no item 48, diz o seguinte. Temos, efetivamente, duas classes de adversários. Aqueles que não concordam connosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis, esclarece Emmanuel. Aliás,
nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, podemos e devemos evitar. Portanto, os que não concordam connosco, acontecerá sempre. Teremos sempre quem concorda e quem não concorda. São, portanto, inevitáveis estes adversários. Já os segundos, os que nós próprios geramos porque somos intolerantes para com o próximo, esses sim, esse é nosso dever evitar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós devemos de concordar sempre com tudo e com todos? Não. Devemos de saber gerir a nossa opção de concordar ou discordar. E é essa a arte do exercício da tolerância. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos fazendo adversários. É, pois, muito importante saber tolerá-los e respeitá-los. Amar os inimigos estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava à forma ideal do equilíbrio com a paz e da humanização. Desculpem, da imunização, ou seja, de nos tornarmos imunes aos acessos emocionais, de cólera, de desequilíbrio, dos distúrbios que por aí depois podem advir quando nós começamos a cavar a cova da destabilização emocional, da contenda, da cólera, da raiva, etc. Ora, é disso que Jesus nos quer precaver e por isso sugere que nós saibamos tolerar e respeitar os nossos adversários. Não precisamos de concordar com eles, pura e simplesmente devemos de dizer, sem agravo, sem ofensa, que não concordamos, mas que respeitamos a sua opinião. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Continua refletindo Emmanuel, desta vez na obra Segue-me, e explica o seguinte: é imperioso modificarmos o nosso conceito em torno do adversário. E depois explica-nos porquê. O suposto ofensor pode ter um grave processo obsessivo, por isso precisa de compreensão. Pode estar enfermo, por isso precisa da nossa compreensão. Pode, inclusivamente, estar a ter aquela opinião e estar, no fundo, a sofrer de um mal-entendido, como na grande maioria das vezes acontece. Precisa da nossa compreensão. Se quisermos substituir o termo de compreensão por tolerância, os obsediados, os enfermos e aqueles que estão enganados fruto dos mal-entendidos, todos eles carecem de tolerância. Assim como nós, quando estamos exatamente no mesmo lugar. Devemos, por isso mesmo, saber cultivar a arte de observar sobre o nosso ângulo de visão e perceber que a mesma situação pode sempre ser observada por um ângulo diferente e que isso faz com que o outro tenha direito a formular ideias diferentes das nossas, o que automaticamente nos deve compelir a sermos tolerantes com eles. Ora, nós sabemos que todos somos suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis. Na maioria das vezes, quando nós estamos em interação com os outros, e sobretudo em situações em que há terceiros, em regra nós acabamos por tomar a parte de alguém. E normalmente as afeições conduzem-nos a escolher quem vamos tomar parte. Dificilmente nós vamos estar contra aqueles que são nossos companheiros, ou os nossos amigos, ou os nossos familiares. Em regra, esses laços sobrepõem-se à razão, no fundo, à justiça. Desviam-nos do equilíbrio. Por isso, esse alerta é feito logo por Emmanuel. Muitas vezes iludimos também ao nosso próprio respeito, porque não sabendo autoanalisarmos, estamos sempre convencidos de que o nosso juízo é inquestionável, de que está correto. Logicamente, se o juízo do outro for diferente, estará errado. E isto deve ser objeto de reflexão, porque provavelmente não será tanto assim. Mas uma possibilidade de nos induzir em erro é quando nós reagimos ou quando escolhemos a nossa opção por capricho.
Às vezes são os caprichos momentâneos, as reações emocionais que nos fazem querer acreditar em algo que, de imediato, até percebemos pela lógica ou pelos factos, pela conversa que se desenrola, que a análise que nós estávamos a fazer de facto A ou do facto B não estava correta. Mas por capricho, e quem quer refletir um pouco melhor substituirá a palavra capricho por orgulho, na maioria das vezes, nós vamos manter o nosso ponto de vista, porque não queremos admitir que estamos errados. Estaremos naturalmente a fazer um mau julgamento, a sermos pouco tolerantes connosco e, portanto, com os outros. E tudo isto nos leva a assumir atitudes menos felizes, fruto das nossas deficiências de evolução. Naturalmente que sabemos que, na máxima de igualdade, é necessário, para sermos desculpados, desculpar. Caso contrário, nós não estaremos aptos a fazer este diálogo de perdão, de amor fraternal entre nós e o próximo. Para todo aquele que procura seguir Jesus tem um dever acrescido nesta tarefa. Deve ser chamado a atuar e a servir, imunizando-se, fruto da conduta diária que deve ter, salvaguardando-se sempre que possível de qualquer contenda e, quando elas surgem, garantir que o seu equilíbrio permanece sem ser afetado. Assim, deve evitar o contágio da mágoa, da queixa e sustentar-se na tranquilidade e na confiança. Portanto, não entrarmos no jogo do queixume, da maledicência, nas armadilhas de estarmos sempre a contribuir para uma redução do otimismo, da esperança, da confiança em nós e nos outros. Porque isso leva a frustrações constantes e quando nós não conseguimos perceber que o erro que causa a frustração é nosso, vamos invariavelmente culpar o outro dos nossos próprios erros. E tudo isto são armadilhas que conduzem o indivíduo a não ser tolerante. Para da relação que temos com os outros, vamos para a relação que temos que ter com o mundo. Também aqui Emmanuel nos dá algumas orientações interessantes. Não andeis, pois, inquietos, alertava Jesus. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade, conforme se falou no início e agora se vai refletir com maior rigor. Em nenhum momento o Cristo nos convidou ao desleixo. Muito pelo contrário. Ele preconiza a oração e a vigilância. O que Jesus pretende com esta afirmação é que nós combatamos o pessimismo crónico. Em todos os lugares, diz-nos Emmanuel, aos derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zénite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito dos mínimos obstáculos. Inquietem-se com respeito a frivolidades de toda a sorte. Ora, a confiança de Jesus abrange as eras. A sua experiência abarca as civilizações. O seu devotamento nos envolve há milénios. Jesus é, portanto, mestre na tolerância. Caso contrário, havia desesperado connosco há muito, muito tempo. Tinha perdido a sua capacidade de nos continuar acalentando, perdoando os erros constantes. Pelo contrário, Jesus vai-nos sempre animando, vai-nos sempre trazendo a esperança, a consolação, garantindo que nós vamos, não obstante todos os erros que cometamos, sendo sempre possível encontrá-lo, bastando para isso um pensamento, uma leitura, uma prece, às vezes presenciar uma determinada ação, um filme, uma cena que se enrola na rua, um mero momento, um clique emocional, pode ser o suficiente para o instante de transformação começar ali. E nessa altura, o Cristo estará sempre disposto a nos acolher uma vez mais. Portanto,
muita tolerância tem Jesus connosco. E por isso Emmanuel termina esta reflexão deixando a pergunta: como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas a começar a ser úteis? Faz-nos lembrar aquelas crianças pequenas, quando começam a receber as primeiras tarefas domésticas, nós pedimos para fazerem qualquer coisa. E eles frustram logo no primeiro passo. Se na mesma semana nós mandamos 2 tarefas domésticas, isso, caramba, parece que já construíram a casa, parece que fizeram tudo e mais alguma coisa, que a vida toda deles sempre foi aquilo. Sentem-se autênticas gatas borralheiras. Mas essa a reação própria da criatura que ainda está a desenvolver a sua capacidade de tolerância. É fruto da imaturidade que nós observamos na criança, o que devemos de utilizar para o nosso próprio aprendizado. Porque se a criança acaba por demonstrar isso, porque é próprio no seu processo de amadurecimento, nos primeiros anos de contacto renovado com o corpo de carne, isso já não deveria de acontecer connosco. Mas a verdade é que acontece. E porquê que acontece? Bom, acontece porque nós também somos crianças espirituais. Estamos precisamente neste ponto que Emmanuel acaba por perguntar. Não faz sentido nós termos esta aflição e este desespero quando ainda estamos a começar a desempenhar as primeiras tarefas, as mais simples. Mas a maioria de nós tem dificuldade. Claro, tem dificuldade porque elas são ajustadas ainda às nossas capacidades. Mas entendamos isso. É para continuarmos a trabalhar e evoluir. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ora, o Cristo, mais uma vez, explica Emmanuel, que sugere a paz. A paz como o melhor dos antídotos contra a influência das aflições e das tensões diárias. A paz suportada na fé. É isso que nos vai permitir tornar imunes a todas estas vicissitudes. Fruto dessa paz, nós vamos ser capazes de tolerar os obstáculos. Ante os impositivos do aperfeiçoamento moral, nós percebemos que também os outros têm as suas vicissitudes, os seus problemas. Todos temos obstáculos. Nós temos os nossos obstáculos, que fazem parte do caminho que nós temos que trilhar para nos aperfeiçoarmos moralmente, assim como os obstáculos, assim como os outros também têm os seus obstáculos. Carregam com eles essas dificuldades. E nós temos que saber tolerar e esperarmos que os outros nos tolerem também. Se não tolerarem, melhor para nós. Temos mais possibilidades de sermos ainda mais tolerantes. Portanto, saímos sempre a ganhar. A paciência, e esta é uma reflexão interessante que Emmanuel também nos traz na obra Segue, a paciência não se resume à placidez externa, porque muitas vezes, ainda que a face estampe serenidade, o pensamento está atormentado e convulso. Então, Emmanuel explica como é que nós temos que alcançar a paciência real, ou de que é feita essa paciência real. Não é feita de emoções negativas, certamente. Portanto, quando nós temos o pensamento atormentado e convulso, nós não estamos em paz verdadeira. Ainda que conservemos uma face inalterável. Não. E quando Emmanuel aborda a necessidade de nós não deixarmos cair nas emoções negativas, na prática está a fazer alusão à passagem que nós já vimos que estava no Evangelho segundo o Espiritismo, em que somos convidados, através do consentimento do coração, a adotarmos a conduta da resignação. Portanto, gerirmos as nossas emoções. Mas não ficou por aqui. A seguir, Emmanuel diz-nos que a tolerância autêntica descende da compreensão. E o que é esta compreensão? A compreensão não é mais do que o consentimento da razão, portanto, a prática da obediência, que também tinha sido referido
no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nós vimos há pouco. Todos possuímos, conclui Emmanuel, no íntimo todo um arsenal de raciocínios lógicos, a fim de garanti-la por cidadela da paz na vida interior. São os mecanismos de personalidade que nós vamos tendo para gerirmos o nosso equilíbrio. E dentro da obediência e da resignação, com um sentimento da razão e do coração, nós vamos desenvolvendo a tolerância. Por isso, se quisermos, podemos pensar que a obediência e a resignação são os pilares da tolerância. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita. Essa é uma mensagem que não é estranha a nenhum de nós. Nós já sabemos que temos as provas que necessitamos para progredir e evoluir. E em função disso, percebendo que nós estamos a ter as provas de que necessitamos para progredir, de nada vale nós desesperarmos. Pelo contrário, o desespero vai nos induzir ao desgaste. A irritação é prejuízo que em nada contribui para o nosso equilíbrio. Portanto, é algo que nós não devemos de adotar. Pelo contrário, cabe-nos refletir sobre tudo aquilo que nos causa irritação. E aí percebermos que se é uma fragilidade, nós devemos estar particularmente atentos. Nós não devemos censurar quando falhamos. Não é esse o propósito da mensagem de Jesus. Por variedíssimas vezes, o Cristo referiu que a sua palavra é uma palavra que liberta. Então, se a palavra do Cristo visa a libertação, não pode jamais ser interpretada como um aguilhão que culpa. Porque a culpa traz o trauma. Em nenhum momento a palavra do Cristo visou traumatizar a criatura. Em nenhum momento Jesus nos quis fazer sentir culpados pelos nossos erros. Pelo contrário, o Cristo sempre disse: vai e não peques mais. E convidava-nos à vigilância. A vigilância é nós nos predispormos a não errar, mas em nenhum momento a nos castigarmos e punirmos porque errarmos. Isso Jesus nunca ensinou, isso Jesus nunca exemplificou. E por isso não é conduta que devemos adotar. Devemos de refletir. E é precisamente para nos ajudar a refletir que nós vamos consultar a obra de Hermance Durfo em Laços de Afeto. Numa passagem interessante no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 355, diz-nos: a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. Caridade e tolerância. Vamos perceber o que é que isto pode querer dizer. O exame meticuloso dos erros alheios ao longo das vidas sucessivas conferiu-nos ampla capacidade de analisar as imperfeições do próximo. Todos nós somos mestres em ver os erros dos outros. Porém, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de analisar os nossos próprios erros. Hermance Durfo continua dizendo que, graças a essa habilidade, somos exímios juízes e psicanalistas, dotados de vastas possibilidades de encontrar causas e razões para os desatinos que ocorrem fora da esfera do eu. Portanto, todos nós somos excelentes julgadores, ótimos a condenar, a avaliar o comportamento, os traumas, os conflitos dos outros, porque nós estamos bem. Claro que não é assim. O que torna lamentável, explica Hermance Durfo, é não utilizarmos tal recurso para reerguer e auxiliar no aprimoramento do próximo e usarmos antes todo esse discernimento para destacar o lado ruim e amargo de todo e de todos. O nosso desafio, enquanto discípulos, é saber manter-se efetivamente focado no lado bom. É essa qualidade que nós chamamos de indulgência.
E aqui é feita a ligação dos conceitos de tolerância com indulgência, que é um outro conceito que vai no Evangelho segundo o Espiritismo, já vamos analisá-lo, mas que é importante de ser aqui abordado, porque já que nós passamos tanto tempo a analisar o comportamento e os erros dos outros, então que utilizemos essa capacidade de julgar, não para destruir, mas antes para erguer. É a habilidade essencial frente aos imperativos da convivência social, a tolerância. Habilidade essencial. E depois, Hermance de Foucault explica: sempre encontraremos motivos para a ofensa, a recriminação, a transferência de culpas, para depreciar a movimentação alheia, para rebaixar o outro. Sempre encontraremos falhas. E temos duas possibilidades: ou fazer tudo isto que Hermance de Foucault referiu, ou compreender, estimular, perdoar, reconhecer os valores alheios, dividir as responsabilidades, apoiar, orientar, ser afetuoso. Recordemos-nos que estamos a falar de virtudes ativas. Em todos os momentos, nós vamos ser chamados a tomar uma decisão. Podemos tomar uma decisão do primeiro grupo, que não foi sublinhado neste slide, ou uma decisão do segundo grupo. Indulgência é habilidade que qualifica o homem com abundante inteligência emocional. E esta abordagem é fundamental para nós compreendermos. Hoje em dia já se ultrapassou o conceito restritivo de inteligência apenas à inteligência cognitiva. Hoje em dia explora-se naturalmente a capacidade que o indivíduo tem de inteligência emocional, que não é mais, de uma forma muito ligeira, do que a capacidade de compreender as suas emoções e as emoções dos outros e ajustarmos o nosso comportamento a essa realidade que vamos observando. Quando nós estamos a conversar com alguém e percebemos que a pessoa, a partir de determinado momento, já está a ficar incomodada ou descontente com aquela conversa, nós temos duas possibilidades. Ou continuamos a insistir naquela conversa, ou paramos. Mas a partir do momento em que nós percebemos que a pessoa está a sentir-se incomodada, nós estamos a fazer uma escolha. Ou a vamos continuar a ofender, a recriminar, a culpar, ou então vamos parar. E vamos parar com tudo isso. E provavelmente vamos mudar o discurso. Ou pelo menos temos a oportunidade de mudar o discurso. E quem tem a capacidade de, em função do que entende que está a ser o estado emocional do outro, alterar o rumo da conversa para promover algo de positivo naquele momento, está a revelar uma maior inteligência emocional, que é uma aptidão necessária de cada um de nós de ser desenvolvida. Porque a seguir temos que desenvolver a inteligência espiritual, o terceiro item que todos nós ambicionamos por lá chegar, mas que não conseguimos alcançá-lo de forma equilibrada se não passarmos por este. Daí que nenhum de nós pense que vai ser um bom trabalhador cristão se não começar por desenvolver a inteligência emocional. O que equivale a dizer, resumindo, que todos nós que queremos ser bons cristãos temos que começar por desenvolver assiduamente a tolerância. Na mensagem trazida pelo Espírito Protetor, da José, em Bordeaux, em 1860, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículo, é 16, vem o texto que nos explica o que é indulgência. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria,
e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Não faz observações chocantes, não traz censuras nos lábios, conselhos quase sempre velados. Se o próximo quiser aceitá-los, muito bem. Se não, está a exercer o seu direito. Provavelmente, naquele momento, está tolhido de alguma daquelas perturbações que nós vimos anteriormente e que está a dificultar a sua escolha. E nós temos duas possibilidades. Ou perturbá-lo ainda mais, ou ajudá-lo. E às vezes o ajudar é respeitar o seu momento de indecisão, de dificuldade na escolha e aguardar por um momento mais profícuo, posterior. O coração focado no aspecto sublime da vida torna a alma generosa e atraente. Estamos a voltar a Hermance de Fogo, cuja irradiação é de aceitação e acolhimento. E foi isto que Jesus exemplificou quando nos quis ensinar como agir perante o erro do próximo. Em nenhum momento Jesus promoveu a intolerância entre as criaturas. São vários os exemplos. Nós trazemos aqui apenas alguns que estão no texto. Quando Pedro antecipa a sua negação em clima pacífico de alerta, Jesus não menospreza em pleno respeito a seus limites no campo da coragem. Ou seja, quando Pedro nega a Jesus por 3 vezes, ele de facto não estava a ser corajoso. Jesus respeitou isso perfeitamente. Quando Judas usa de o amor extremado, sabendo que ocorreria posteriormente, mas permanecendo em silêncio, evita revelar o mal de que ele próprio seria vítima. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas respeitou permanecendo em silêncio. Jesus sabia as consequências dessa traição, mas ainda assim foi tolerante. Quando Maria de Magdala, ao fazê-la mensageira da ressurreição, inaugurando o tempo da misericórdia entre o esforço reeducativo, esquecendo o passado ignominioso, não foi nada pacífica a tarefa de Jesus junto dos próprios apóstolos para garantir que Maria de Magdala era aceite pelo colégio de discípulos, não só por ser mulher, mas todo o seu passado naquela existência. Jesus sempre usou de tolerância, porque sabia que aquela mulher, a suportar todas as provações, seria um verdadeiro exemplo daquilo que é o bom cristão. Mais uma vez, Jesus foi tolerante. Ora, então, a conclusão leva-nos a perceber que a tolerância é uma habilidade essencial, irmã da indulgência, que é o ato de conclamar o outro à integridade, sendo realizado sempre pelo diálogo franco, fraterno e elevado, sem receios entre quem fala e quem ouve, fazendo dessas conversas educativas verdadeiros momentos de reconsideração e autoexame para a transformação necessária. Nosso objetivo é ajudar o próximo a autorrefletir, a se autoexaminar. Reparem que o convite é levar o próximo a se autoexaminar. Não é dizer ao próximo aquilo que ele está a fazer de mal e como é que ele deve fazer para passar a fazer bem. Porque isso é impor ao próximo o nosso modelo de conduta. Não é isso que aqui está. A proposta é que proporcionemos ao outro a possibilidade de serenamente se autoexaminar. E não dizer, olha, tu fizeste assim, mas devias ter feito assim. Não. Isso é examinar por ele. Isso é dizer-lhe aquilo que ele tem que fazer. E se ele não fizer? Então nós ficamos agastados, melindrados, porque ele não está a seguir o nosso conselho. Pois, eu bem avisei.
não é? Aquelas frases que nós sempre dizemos. O problema é quando acerta. Quando acerta, diz, teve sorte, mas há de cair. Não merece. Injustiça, não é? Pois é. O propósito é levar o próximo a se auto-examinar, a refletir. O ser humano que está doente na sua autoestima não precisa que lhe reforcem os aspectos infelizes da sua ação, onerando-o com mais sombras e mais dores. Ninguém que esteja mal precisa que nós recalquemos ainda mais os seus erros, a sublinhar tudo aquilo que ele fez de errado, todo o sofrimento que passou fruto desses erros. Claro, o próprio percebe isso. Nós não precisamos de dizer, mesmo que ele não queira admitir, mas ele percebe. Nós devemos de auxiliá-lo, mas com cortesia e generosidade. E se ele recusar a oferta, sigamos adiante, sem fazer achaques emocionais de pieguismo e arrependimento. Precisamente o que estava a dizer agora. Nós não devemos de ficar desgostosos porque os outros não fazem aquilo que nós dizemos para fazer. Quem é que nos disse que a nossa proposta está certa? Nós não conhecemos a criatura na plenitude, não conhecemos toda a sua vida, não conhecemos sequer todo o seu passado, nós não conhecemos o nosso, quanto mais o do outro. Como é que nós podemos propor ao outro o que ele deve fazer e ficar melindrado porque ele não faz? Não. Vou proporcionar o auto-exame. Quando a pessoa chega ao centro espírita com um problema, em nenhum momento quem recebe essa pessoa deve dizer, olha, deve fazer isto, deve fazer assim, assim, assim. Nada disso. Isso não é fazer atendimento. Isso é receituário. Na casa espírita, nós ensinamos a pessoa a se colocar em comunicação com os bons espíritos. Por isso nós dizemos, olha, faça uma prece, ouça a mensagem que lhe chega intuitivamente. Se não consegue, leve um livro, faça uma prece e abra o livro. A mensagem virá assim. Mas é o próprio que tem que aprender a se autodescobrir, a se autoexaminar. Nós damos as ferramentas para o autoexame. Nunca se examina ninguém por si próprio. Porque nenhum de nós tem essa capacidade para o fazer. E isso é extensível, não só na casa espírita, mas em qualquer momento da nossa vida social. Porque senão nós vamos distribuir aí conselhos a toda a gente. E depois é justo que arquemos com as responsabilidades dos maus conselhos que damos. E pouco mérito teremos dos bons, porque na verdade nós não sabemos muito bem aquilo que estamos a aconselhar. Daí que, cautela. Solidariedade é o nome da indulgência ativa e promotora de paz e apoio às relações. Cultivemos dia a dia essa habilidade essencial e consagraremos vida nova com mais abundância de bênçãos, desonerando o próprio psiquismo das enfermiças fixações negativistas que costumamos encontrar ao nosso redor. Ou seja, levemos através da solidariedade praticada pela indulgência, portanto da tolerância, que já percebemos que são conceitos que se tocam, e assim nós vamos cultivando o otimismo e o perdão para com o próximo e para connosco. Termina na mensagem do Espírito José, Espírito Protetor, da seguinte forma: misericórdia, tolerância máxima. Eis as medicações apropriadas de uns para com os outros. Assim como lembrou o Espírito José na seguinte colocação: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, calma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Portanto, procuremos o equilíbrio entre ambos, conforme o Cristo nos alertou. E é precisamente sobre a dificuldade de equilibrar a tolerância que, um certo dia, Filipe, numa conversa às primeiras horas da noite, no círculo dos 12 apóstolos, interpelou Jesus à beira do lago de Genezaré, no velho casarão de Pedro, onde se costumavam reunir,
e onde o Cristo, sentado numa tosca cepa de cedro, explicou, perante a pergunta de Filipe que vamos aqui referir. Mestre, era nosso intento saber com mais propriedade o que significa tolerância, pois às vezes me confundo por desconhecer seus limites. Jesus renovou o seu olhar em todos os presentes, deixa entreabrir os lábios num leve sorriso e expõe. Filipe, a tolerância é um estado da alma que todos nós devemos conquistar. Ela por si tem múltiplos valores, mas denuncia algum perigo. Encontramos esta lição na obra Ave Luz. É proveitoso que junto a ela coloquemos a razão em evidência. A tolerância, Filipe, não pode passar das fronteiras delimitadas pelo bom senso. Filipe, quando toleras um desequilíbrio, aprovas a desarmonia, e assim passarás a alimentar uma força contrária que persegue a tua própria paz. Tolerar sem conhecimento de causa é estimular efeitos por vezes perniciosos, motivando o ambiente da conivência. Portanto, repita-se aqui exatamente a primeira mensagem que nós ouvimos. São forças ativas, não passivas. A tolerância não é uma opção por mera languidez. Nada disso. A tolerância tem que ser uma opção de atividade. É preciso notar que desaprovar um ato alheio, ou mesmo nosso, não implica usar a violência, nem tampouco o escândalo. Reafirmar exatamente o que acabámos de referir também. A tolerância não pode ser nunca ofender ou humilhar ou repisar aquele que já de si tem dificuldade em gerir os seus próprios conflitos. Pelas tuas próprias feições, explicou ainda Jesus a Filipe, ao conversar com alguém, é fácil de notar no silêncio do coração que não apoias tais e quais atitudes. E pela alegria e interesse que manifestas pelos ideais superiores do companheiro, tu escreverás, sem uso do verbo e da letra, tua aprovação pelo bem da coletividade, principalmente quando esse ideal se apoia nos alicerces da dignidade que as leis de Deus nos oferecem. Tolerância é a palavra mais ou menos solta, que carece de solicitude do coração e da inteligência. Reparem na concordância de dois dos ensinamentos que nós tivemos aqui a analisar. Primeiro, a diferença entre conversar com alguém e os ideais superiores de aprovação pelo bem da coletividade. Ou seja, a tolerância para com os outros e a tolerância para com o mundo, com o grupo. A seguir, o desafio da resignação e da não é resiliência, agora peço desculpas, estou a esquecer do conceito. Portanto, isso. Portanto, o consentimento do coração e o consentimento da razão. A obediência e a resignação. Carece da solicitude do coração e da inteligência. Talvez, termina Filipe questionando Cristo, talvez a tolerância, dentro dessas normas, não agrada a ninguém. E Jesus explica. No instante em que duvidais até que ponto possa atingir a paciência, procurai os recursos da oração com respeito e fé, que a inspiração divina nos dará a resposta pelos processos da certeza, como um instinto selecionador do comer e do beber dos animais. Ou seja, não é mais do que exatamente o que refletimos há 2 ou 3 minutos atrás. Quando temos dúvidas, nós não vamos perguntar conselhos ao próximo. Nós vamos fazer uma prece e garantir que a inspiração divina, que os nossos mentores nos venham aconselhar, sugerir a resposta certa, intuitivamente. Explicava Jesus à época como um instinto ensina os animais o que comer e o que beber. Disciplinar a vossa tolerância para convosco e para com os vossos semelhantes, desde que façais tudo isso com e por amor. É a sugestão final. Amor ao próximo.
amai os vossos inimigos. Terminamos como começamos. Temos ainda 2 ou 3 minutos. Alguém quer colocar alguma questão?